Muitas vezes nos seus desenhos tu vai acabar tendo que fazer uma pintura diferente do que tu tá acostumado, vai acabar fazendo um efeito mais único para aquela pintura que tu vai ter que acabar se desafiando. Nesse vídeo eu escolhi um efeito que é o efeito de sangue, tá? Que é um efeito que tem uma característica especial muito interessante que se você aprender eu tenho certeza que vai melhorar muito as suas pinturas. Assiste o vídeo até o final que eu separei dicas muito importantes se tu vai aprender a fazer esse efeito e vai aprender a melhorar suas pinturas. Muitos desenhistas têm muita dificuldade na hora da coloração. Quando chega nessa parte eles não sabem o que fazer e acabam muito estragando seus desenhos e acabam desistindo de continuar eles. Por isso, eu gravei um método Anime com Cor, que tem dezenas de aulas te ensinando passo a passo como sair de um desenhista que não sabe nada sobre pintura a ser um nível de um profissional. Entra no link abaixo aí do grupo do Telegram para ficar sabendo tudo sobre e para aproveitar a promoção de 50% de desconto da Black Friday de novembro. E aí galera, começando mais um vídeo do canal que tá falando é o Wesley, e nesse vídeo eu vou aprender a fazer efeito de sangue, tá? Que eu vou usar como exemplo esse desenho do Gohan aqui que eu fiz ele recentemente no canal, que eu refiz esse desenho aqui, que é um desenho antigo, tá? Que saiu um vídeo bem legal, acompanho você entrar no canal aí pra você ver. Antes de explicar mais ou menos como esse vídeo foi, que tem duas diferentes formas de fazer ele, porque são duas formas que ele pode aparecer nos seus desenhos. Quero falar, eu fiz um grupo no Telegram, tá? Um grupo no Telegram para vocês inscritos. Então entra no link aí embaixo da descrição, tá? Que tu vai conseguir entrar para aquele grupo do Telegram. Esse grupo é pra gente conversar, pra tu mandar teus desenhos, ou te dizer algumas dicas, ou te explicar como que tu pode melhorar. É um grupo bem legal que eu acho que vai ser bem interessante se você fazer parte também, tá? Então entra aí no link abaixo e vai lá e manda o desenho pra gente interagir, pra eu poder te dar mais dicas melhores ainda para o seu caso específico, tá? Então entra aí, o link tá sempre na descrição. Quais são os dois tipos de sangue que pode aplicar no seu desenho? Primeiro, ou sangue como machucado, então ele como se fosse um detalhe, que é no caso desse Gohan, ou então como uma parte importante pro desenho, uma parte principal. Como assim? Vou botar um desenho ali do Levi na tela agora para vocês verem que esse é um dos casos que o sangue ele é um fator determinante pro desenho, um fator principal para ele. Botei esse desenho do Levi e o que tu vê muito importante nesse desenho? Ele tá com a cara coberta de sangue. Isso faz com que esse detalhe seja um detalhe extremamente importante pro desenho. Então como que tu vai fazer isso? Tu percebe primeiro, qual é o formato do sangue tá em específico? Não tem um formato exato. Tu vê que ele tá como dando a impressão de que tá escorrendo pelo rosto. Logo ele tá todo irregular. Então tem pontas irregulares, tem formatos diferentes. Alguns lados são maiores do que o outro. Não é simétrico, então o lado esquerdo não tá a mesma coisa que o lado direito. E o que isso é importante entender? Eu sempre falo em todos os vídeos. Se você acompanha o meu canal, tu sabe que eu vou falar isso. Sempre entenda o contexto do desenho, principalmente na hora da pintura. Isso é muito importante, tá? Na hora da pintura tem que ter o contexto. O que o sangue é? O sangue é um líquido. Logo, a materialização dele é diferente de uma coisa, de um outro aspecto normal. Por quê? Um líquido, tu não consegue segurar ele é algo mais intangível, vamos botar assim, porque tu não consegue segurar um líquido na mão, ele vai escorrer, ele vai se desmanchar, vamos botar assim. Então tu tem que dar esse aspecto que tá escorrendo, esse aspecto mais suave. Logo tu tem que fazer um formato mais irregular e algo que realmente dê um aspecto mais corrido, algo que dê uma pintura um pouco mais viva, uma pintura assim que principalmente no formato mais irregular. Então tu não pode dar assim, essa impressão. Nesse desenho do Levi, tu vê que eu fiz ele tá exatamente assim. Ele tá com o sangue escorrendo pelo rosto. Logo, tu não pode fazer uma coisa muito dura, tem que fazer um traço mais suave. E ele não tem contorno. Todo efeito não tem contorno. Indo pro desenho do Gohan aqui, olha como na testa dele o que eu fiz. Eu fiz um sangue escorrendo também. Então eu apliquei uma parte de bastante vermelho e depois eu apliquei como se fossem duas gotas. Olha como a esquerda é maior do que a direita. Por quê? Eu quero dar esse aspecto de escorrendo. Então o Gohan, nesse desenho do Gohan, eu fiz um aspecto de machucado para ele. Que isso é a segunda forma que pode ser aplicado o efeito de sangue. Muitas vezes vai ser um efeito principal no desenho, ou então esse detalhezinho que é um machucado. Só que esses detalhes são muito importantes tu fazer corretamente, porque primeiro o sangue é vermelho,
logo a cor dele é muito forte, logo ele chama muita atenção. Esse desenho do Gohan, o sangue tem um aspecto muito importante para tu mostrar realmente qual é o contexto dele. Geralmente, desse desenho original, o Gohan tá chorando porque ele tá todo machucado, na luta quando ele perdeu o Goku, tem toda uma história por trás da cena. Aqui eu só fiz ele sangrando, não fiz ele chorando. Mas o sangue é muito importante para dar um aspecto realmente de desgaste pro personagem, para dar um aspecto mais de emoção pro personagem do desenho, tá? Então, tu vê que na testa dele eu peguei e fiz isso. Eu fiz o sangue ali na maior parte principal e depois eu vim aplicando esse efeito de escorrendo. Que é isso? Isso é um detalhe especial. O sangue, ponto principal dele, sempre dê um aspecto mais livre para ele. Então, se tu for fazer uma gota, não faz só um traço reto caindo pro chão. Não, faz uma regularidade, deixa a ponta um pouquinho mais redonda, como eu fiz. Algumas partes faz mais fina, outras partes faz mais grossas. Se tiver em 2 lados, 3 lados diferentes, todos fazem as pontas todas diferentes, tamanhos diferentes, formatos diferentes. Dá um aspecto muito mais irregular para o desenho, tá? Eu vou fazer algumas outras marcas e tu vai ver que eu sempre dou esse aspecto. A principal nesse desenho do Gohan é a testa dele, porque é onde está o maior machucado dele. Então logo eu apliquei mais sangue naquela parte ali. Mas é sempre importante entender o que é, o que é aquela parte do desenho. Então o sangue ele é um líquido, logo tu não consegue tocar, logo tu não pode fazer ele muito sólido, tu não pode fazer ele um traço muito pesado, vamos botar assim, tem que fazer algo mais livre, algo mais solto, para que tu dê esse realmente aspecto de caindo, aspecto de escorrendo. E uma coisa também que eu posso dizer, uma dica também é sempre aplicar o efeito de sangue, assim, tu for fazer por último. Então tu vai ver que agora, depois que eu pinto a pele, eu vou aplicar o efeito de sangue, porque esse efeito é um efeito que eu quero que dê destaque. Todo efeito que eu quero destaque, tu vai aplicar por último na tua pintura, tá? Então tu vai fazer essa camada, tu vai fazer a mistura de cores, tu vai fazer o degradê, tu vai fazer tudo isso. Mas depois, por último, tu vai aplicar o efeito que tu quer. Porque por cima, a última camada de cor vai ser a que mais vai ter destaque, tá? Então agora eu fiz esses traços assim para dar esse aspecto de machucado típico de Dragon Ball. Apliquei esses traços com o traço preto e por um contorno vermelho. E dei esse efeito já, tu já viu que deu um efeito de machucado, já dei um efeito mais gasto. E na boca dele eu fiz outra gota ali. Então tu vê que ela tá um traço mais curvado e um pouquinho mais grossa. Bem simples, ou seja, o que eu peguei e fiz? Eu dei detalhes pro desenho que isso dá vida. Isso é outra dica geral, que é muito importante. Os detalhes da sua pintura são o que vai... Os detalhes do seu desenho geral são o que vai dar vida para ele. Ele é isso que vai definir se o seu desenho vai ser bom ou não. São o quanto de detalhe ele aplica. E isso é importante entender. Porque alguns detalhes finos, alguns detalhes suaves... tu vai aplicar e muitas vezes assim, de cara tu não vai ver que eles estão lá, mas eles fazem diferença, porque eles como um contexto geral, eles dão a impressão melhor. Então isso é uma dica muito importante. Os detalhes são o que vai deixar realmente seu desenho bom ou não, tá? Que vai realmente deixar aquele destaque do desenho, é isso que vai aumentar a qualidade do seu desenho aos poucos, tá? Porque um detalhe é mais difícil de consertar, é mais difícil de aplicar, porque é uma coisa que é mais difícil tu ver se tá errado, se tá certo. Ele é um detalhe, então não vai ter tanta atenção. Erros muito claros, erros, por exemplo, de proporção, tu fazer um rosto muito pequeno, muito grande, é muito fácil tu consertar, porque é fácil tu ver. Então é fácil tu entender que aquilo é um erro e é fácil tu entender que tu tem que melhorar naquela parte. Agora, os detalhes do desenho é uma coisa mais difícil. Logo, deixa a tua pintura muito melhor, porque é isso que vai dar um efeito bom, tá? É isso que vai te diferenciar os desenhos comuns, vamos botar assim. Então, são esses dois tipos de sangue que tu pode aplicar. Ou é o sangue, aquele sangue, como eu fiz no lá, que tem muita participação, então é muito importante. Então, sempre importante entender que sangue é um líquido. Isso eu vou repetir porque é muito importante entender, não só no sangue, mas como qualquer efeito. Entenda o que ele é, qual é o papel do desenho, sempre analise o contexto do desenho. Então o sangue é o líquido, logo ele tem que escorrer, logo ele tem que ser regular, logo ele tem que dar um aspecto mais suave e não tem contorno, isso é muito importante. Ou tu pode botar como machucado aqui nesse desenho do Gohan, que eu fiz os traços, mas eu segui os mesmos princípios, tá? Não é feito muito difícil, não é feito que tu vai fazer sempre, mas quando tu for fazer, é importante
tu aplicar ele bem, porque geralmente ele tem um aspecto muito importante pro desenho, tá? Como eu falei nesse caso do Gohan aqui, ele tá querendo retratar uma cena difícil, uma cena que ele tava lutando, uma cena que tem um choro também, que dá um aspecto mais de vida pro desenho. Então é muito importante tu entender isso, entender que ele tá dando um aspecto mais de luta, de sofrimento pro personagem. Então eu preciso fazer uma pintura bem viva, com bastante tranquilidade, tá? Então, isso a dica que você já passar. É um vídeo mais rapidinho, mais tranquilo, que não é feito muito complexo não, mas só fica a dica mais importante. Para fazer uma boa pintura, analise o contexto do desenho, tá? Analise o contexto do desenho que tu já vai conseguir melhorar muito a tua pintura. Sempre entenda o que cada parte do desenho tá querendo dizer. Então espero que tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com amigos. Se tu quer melhorar mais nas tuas pinturas ainda, aí embaixo tá o link do meu novo treinamento do Anime com Cor, tá? É um treinamento que eu fiz várias aulas explicando vários efeitos, dando realmente muitas dicas muito boas que eu acho que pode te ajudar a melhorar suas pinturas, tá? Então entra aí no link da descrição e vai lá e garante a tua vaga, tá? Eu tentei fazer o curso mais completo que eu podia e também tô tentando sempre adicionar novas aulas assim que eu posso, tá? E eu acho que ficou num preço bem acessível, eu acho que tu pode melhorar muito suas pinturas, tá? Então entra aí no link abaixo e eu te espero no próximo vídeo aqui nesse canal. Tchau!